Bom demais estarmos aqui. Então, irmãos, hoje nós vamos tratar alguns temas aqui muito relevantes para a nossa vida cristã. E eu queria te perguntar se você está pronto para confundir a cabeça do inimigo hoje. Amém? Se você estiver pronto, então entra nesse movimento aí que hoje nós vamos deixar ele bem confuso. Porque nós sabemos, irmãos, que nós passamos por tantas coisas durante o nosso dia a dia. E quando nós mergulhamos na palavra, é uma grande oportunidade da gente confundir ele um pouco mais e mostrar para ele que nós estamos na palavra, que nós estamos firmes em Deus e que nada e nem ninguém pode nos tirar da presença de Deus. Amém? Aleluia! Então você pode ter recebido algumas notícias ou algumas coisas que possam ter vindo contra a sua vida nessa semana. Eu quero te dizer que é tempo de você confundir o inimigo. Amém? Maravilhoso isso. Vamos abrir a palavra de Deus em João 16:33. Eu tenho meditado sobre algumas questões relacionadas à identidade e nós vamos falar sobre isso também, sobre identidade hoje. Mas antes, se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, você já ouviu algumas vezes, talvez, a expressão carta na manga? Vocês já viram essa expressão? Né? Talvez isso seja um pouco no sentido ruim, né? De ter alguma coisa escondida ali durante algum jogo, alguma coisa assim de cartas. Mas também tem aquele momento, talvez você tenha tido a oportunidade de jogar alguns jogos. Deixa aqui que a gente já vai chegar aqui. E você não tem um jogo que se chama truco? Alguém já jogou truco aqui? E é interessante que quando você tem o seu adversário ali com algumas cartas na mão e ele de repente tira ali os 7 copas, né? Só que você tem o zap, né? E aí ele fica todo feliz, ele acha que vai te vencer e você tem uma carta maior do que a dele. Então, se eu tivesse que dar um título para essa mensagem hoje, seria a carta na manga, né? Porque você pode passar por algumas coisas, como diz esse texto. A Bíblia diz assim, em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. Amém. Então nós vemos, e no nosso dia a dia, em todo o tempo, algumas coisas são apresentadas para nós em formas de aflições, em formas de notícias, em forma de situações adversas. E Jesus está falando para nós que nós precisamos tirar algumas coisas daquilo que nós temos, para que quando esse contexto de dificuldade, quando esse contexto chegar diante de nós, nesse caso aqui nós temos uma carta na manga. Tenha bom ânimo. Amém. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então existem coisas que já estão na nossa vida e eu louvo a Deus pelo momento de música que nós tivemos aqui, porque a música já ministrou. Eu poderia ter ficado de joelho aqui tranquilo e seguir todo o culto, porque nós fomos ministrados sobre o que nós vamos também abordar hoje na palavra de Deus. O Espírito Santo é poderoso, Ele é maravilhoso. Sabe, irmãos, e a gente tem vivido num contexto onde algumas pessoas, até mesmo no Instagram, na internet, e muitas coisas que eu também ali consulto no meu dia a dia, algumas pessoas falando sobre a questão da positividade que existe nos coaches da vida, né? E alguns pastores até assumem algumas questões nesse sentido. E nós, às vezes, vemos pessoas que acabam vindo de encontro com essas questões. Mas quando eu ouço alguns coachings falando sobre algumas questões, eu falo, rapaz, esse cidadão aí está falando da Bíblia. Ele está falando da Bíblia. E aí tem algumas mensagens, algumas coisas. Nós precisamos pregar a Bíblia, nós precisamos falar da Bíblia, e coach não é... Não. Eles estão falando da Bíblia. Algumas coisas estão sendo utilizadas como figuras de linguagem. E aí isso vem trazer um respaldo bíblico também.
quando Jesus estava falando sobre 3 pontos na palavra de Deus, e eu preciso dessa introdução para que nós vamos mergulhar aqui agora. Ele tem 3 pontos ali nas parábolas, quando ele fala sobre da parábola da ovelha perdida, e depois da parábola da dracma perdida, e depois do filho pródigo. Você percebe que Jesus está usando alguns contextos, algumas figuras de linguagem ali, alguns exemplos da vida do cotidiano, quando está falando sobre a ovelha perdida, está falando de um contexto do pasto, de alguém que cuida da ovelha, de alguém que se importa com a ovelha que desaparece daquele contexto. E ali tem uma coisa muito interessante, que a ovelha ela pode te dar um recurso financeiro, e as 99 elas vão cobrir boa parte daquilo que você precisa financeiramente, mas ali está mostrando um contexto mais espiritual do pastor, ou daquele que se importa, embora haja muita cobertura ali de recursos, mas ele se importa com cada recurso que ele tem. Então ali tem uma figura de linguagem para um tipo de contexto de pessoas. Quando fala ali sobre a dracma perdida, ele fala sobre questão de finanças, né? Olha, pessoas que se importam com o dinheiro. Eu perdi uma moeda de prata, eu perdi algo valioso. E aí está falando com alguém que se importa com aquilo que é material, uma outra forma de atingir pessoas. E depois ele fala sobre o contexto do fazendeiro e do filho que se perdeu, que se envolveu com várias coisas desse mundo e depois acabou voltando para os braços do pai. Um outro contexto, um contexto mais familiar, um contexto mais voltado para aquele tipo de pessoas. Mas Jesus está buscando em todo o tempo fazer com que ele seja entendido, de que a sua palavra seja compreendida. E muitas vezes a pessoa que está ministrando, utilizando exemplos, e eu estou vendo tantas críticas nas redes sociais, e tudo isso é bíblico, viu, meu irmão? Amém? Fica tranquilo. Claro, prova a palavra, vê se está em linha, mas fica tranquilo que Jesus também usou desses artifícios para nos alcançar. Amém? E é interessante que o coaching ele tem muito essa questão de fazer com que você entenda que, embora alguns desafios venham sobre a sua vida, você está habilitado e você pode superar aquilo, e você pode fazer algo diferente, porque você é importante, porque você tem potencial. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, nós vamos do 1 até o 6, e nós vamos entender algumas coisas aqui sobre aquilo que você era, aquilo que você é e aquilo que vai acontecer no seu futuro. Amém? E isso vai ser muito bom, porque vai trazer para a gente algumas coisas que nós precisamos fazer no agora, para que nós possamos ter resultado no futuro. Em Efésios capítulo 2, no versículo 1, diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos, diga vivíamos. Amém. Então nós vamos agora, uma pausa aqui, nós vamos falar sobre 3 condições: a condição do seu passado, a condição do seu presente e a condição do seu futuro. Amém? Esse texto aqui ele mostra muito bem isso. Anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Então existia uma condição antes e depois de Cristo. Até mesmo os tempos, foram divididos dessa forma, antes e depois de Cristo. E agora nós sabemos que antes de Cristo nós tínhamos uma natureza derrotada, nós tínhamos um estilo de vida aonde o pecado tinha domínio sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, aonde eu estava totalmente vinculado a um sistema mundano, a um sistema aonde o reino é comandado por Satanás. Então isso era antes de Cristo, diga antes de Cristo. Mas Cristo chegou na nossa vida. Então nesse momento, lá atrás,
nós vivíamos dessa forma, mas isso era antes. Então, todavia Deus, e agora começa a falar do seu presente. Diga, meu presente. Então agora nós saímos lá do nosso passado e começamos a mergulhar no nosso presente. E no nosso presente tem coisas acontecendo extraordinárias. São coisas poderosas que estão acontecendo agora conosco. Aleluia! Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos em transgressões. Pela graça somos salvos. Então a condição que nós temos hoje, e essa palavra ela é bem simples, viu? Está tudo certo. Nós vamos falar muitas vezes sobre isso aqui no Verbo da Vida. Hoje existe um estilo de vida que direciona você, as suas ações, aonde você toca, aonde você vai, o que você fala. E esse estilo de vida é esse estilo de vida aonde você, pela graça, você foi salvo e você não pertence mais ao diabo. É hora de confundir o Satanás, irmãos. Aleluia! Porque quando ele chega com uma informação, você vem com 300 outras, 400 outras informações daquilo que você é, tem e pode em Cristo Jesus. Ah, isso é poderoso. Nós não vamos parar. Próximo. Olha só. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a sua posição, que antes era no mundo, no sistema, aonde o diabo domina, aonde ele influencia, aonde ele coloca doença, aonde ele contamina a nossa vida, agora já não estou mais lá, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Oh meu Deus, isso é poderoso demais. A sua posição mudou, diga para o seu irmão aí do seu lado, a sua posição mudou. De dominado para aquele que domina. Eu estava ontem na Fundação Casa ministrando para os jovens. E muitos dos jovens que estão lá, eles utilizam de artifícios, prerrogativas que eles têm em suas vidas para cometerem todo tipo de coisas que eles querem cometer e querem fazer com as suas mãos e cometendo crimes e tudo mais. Em um momento da mensagem, eu comentei com eles. Eu quero dizer para vocês que tudo aquilo que aconteceu no seu passado, tudo aquilo que norteou o seu tempo de derrota, vai parar em você. Chegou até você e parou. Daqui para frente, jovem, tudo aquilo que ficou para trás já não vai mais te dominar e te influenciar. É hora de você paralisar aquilo que começou nos seus pais. É hora de você paralisar aquilo que começa no seu avô, na sua avó. É hora de você entender a sua condição em Cristo Jesus e interromper um processo de derrota na sua vida. Aleluia, isso é muito poderoso. E você precisa interromper esse processo. Deus está dando ferramentas para nós hoje e todos os dias da nossa vida para que interrompamos os processos de derrota que o Satanás quer. Mas isso depende da gente. Depende de você. Meu Deus, começa a ficar quieto, né? Mas isso é tão bom, irmãos. Vamos continuar no texto. Está falando aqui sobre o que está acontecendo no seu presente, no anterior. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Então existe uma posição a qual você hoje está no próximo. E aí ele começa a falar sobre como é o seu futuro, o que vai acontecer no seu futuro, como será que é seu futuro, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da graça, ou seja, as eras que vão passar, a sua família que virá, e todo aquele movimento que vai acontecer, desde o momento que você seguiu a Cristo, é debaixo de uma incomparável riqueza de graça. É debaixo de bondade demonstrada por Cristo Jesus.
É por isso que nós cantamos, é fiel em todo tempo. Em todo tempo, tu és tão, 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 tão bom para mim. Porque Deus está sendo bom agora, irmãos, conosco. É agora que Ele é bom. E Ele será bom também. Tem tantas cartas na manga. Tem tantas coisas que já estão aí dentro de você. Coloca para fora. Os inimigos vêm, mas por 7 caminhos eles vão. Você pode até ser afligido, até aflito, mas você não está abandonado. Amém? Isso é tão poderoso, irmãos. Então, em Efésios 2, se você que gosta de estudar a palavra, em Efésios 2, do versículo 2 até o 3, está falando o que você era antes de Cristo. Em Efésios 2, do 4 ao 6, fala sobre a sua condição hoje. E é uma condição abençoada. Em Efésios 2, do 7 ao 10, fala o que está por vir sobre a sua vida. Uma vida de bondade, de fidelidade de Deus sobre você. Sobre graça, graça sobre graça. Favor de Deus sobre a sua vida. Então os tempos estão marcados. Os tempos na sua vida já estão marcados, meu irmão. Você não pode mais ser surpreendido. Você não vai ser pego de surpresa. Quando um diagnóstico vier, você já tem a resposta. Quando algo vem, você já sabe o que fazer. Você não pode ser surpreendido, porque Deus, Ele iluminou os olhos do nosso entendimento. E hoje a gente pode ver, irmãos, aquilo que está acontecendo conosco. Não está mais oculto. Meu Deus do céu. Deus revelou todas essas coisas para nós, irmãos. Eu vou dar 2 conselhos para você, para que você entenda o que você tem que fazer nesse tempo. Primeiro conselho: você precisa identificar-se com a sua natureza, com aquilo que você é. Irmãos, existem tantas pessoas que estão perdidas, não sabem o que são. Esses dias eu vi um vídeo de pessoas sendo arrastadas porque elas acham que são cachorro. Estavam na coleira. Eu me identifico, eu sou um animal, eu sou um cachorro. Então as pessoas perderam a identidade, algumas, né? Nós já sabemos, daquilo que elas são. E quando nós não entendemos aquilo que nós somos, nós andamos como as ondas do mar. Nós não andamos de uma maneira constante. Amém? Vamos abrir a palavra em Hebreus capítulo 1, do 2 ao 3. É interessante, irmãos, que nós vamos entrar agora num tema, que ele é um tema muito importante para a nossa vida cristã. Vou dar 2 conselhos. O primeiro, identificar-se com a sua nova criatura, com a sua nova natureza. E depois eu vou falar o próximo. Mas nós precisamos, para que nós possamos saber a nossa identidade, nós precisamos conhecer a identidade de Cristo. Nós vamos entender isso mais à frente. Podem projetar, por favor, Hebreus capítulo 1. Mas nesses últimos dias, Deus falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então Jesus, Ele é herdeiro de todas as coisas. E por meio dele, e por meio de quem fez o universo. Próximo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Resplendor significa brilho intenso, ou brilho muito forte. Resplendor da glória de Deus. Então, quem é Jesus? Ele é o brilho intenso da glória de Deus. Aleluia. Ele é, o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra, sua poderosa palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, aonde você já sabe que você está lá também. Amém? Nós lemos isso. Então, ele é herdeiro, ele é
o brilho intenso da glória de Deus. Aleluia, pega isso aí. Agora vamos abrir a palavra de Deus lá em Hebreus 3:13. Olha só que interessante. Para que você possa ter identidade, você precisa conhecer a identidade de Cristo. Diga assim: para que eu possa ter identidade, eu preciso ter conhecimento de quem Cristo é. Amém? Então ele é tudo aquilo que você enxergou ali. Agora em Hebreus 3:13, meu Deus do céu. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, que era antes. Amém? Era antes. Próximo. Pois passamos a ser participantes daquele que é o resplendor da glória de Deus. Você passou a ser participante daquilo que Cristo é, meu irmão. Pois passamos a ser participantes de Cristo. Quando você sabe quem Ele é e o que Ele pode fazer, você descobre quem você é e o que você pode fazer. Meu Deus. Desde que, de fato, nos apeguemos até o fim com confiança que tivemos no princípio. Próximo. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Então o que Deus está dizendo aqui? Que a sua natureza agora, quem você é, está misturada com Cristo. Meu Deus, vamos ler mais um texto. No versículo, em 2 Pedro 1, de 3 a 4. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. E o diabo nunca prestou. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Romanos, 2 Pedro 1, do 3 e o 4. Olha só. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória. Você está chamado para a glória de Deus. Amém. Você está identificado com Cristo. Olha só. E virtude, dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. Amém. Meu Deus do céu, como... E aí, irmãos, quando você... tem essa palavra, ela vai ecoar nos nossos dias, viu? Nós precisamos falar sobre identidade. A igreja de Jesus Cristo precisa falar sobre identidade. Porque você conhece o manual do seu proprietário, você vai se comportar de acordo com o manual. Amém? E tem muitas pessoas confusas. E talvez você seja como eu, que já se sentiu um pouco condenado, quando você olha esse tipo de situação, e você fica buscando, meu Deus, quando que eu vou, em que momento eu posso estar alcançando essas pessoas que se sentem uma coisa que não são. Está aqui, irmãos, essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui vai mudar a vida da nossa geração. Porque nós vamos ensiná-los a descobrir quem eles são. Porque eles estão sofrendo, viu? Não pense vocês que eles estão a mil maravilhas, não. Eu vou dar um exemplo muito tranquilo para vocês do que é esse sofrimento. Você lembra quando você era escravo do pecado? Você lembra quando você pertencia à natureza satânica e maligna? Você lembra quando você ia dormir? Como que era? Não tinha paz não, viu? Não tinha paz não. Você lembra o que acontecia quando você chegava da balada e tudo destroçado lá? O que acontecia no próximo dia? Tristeza.
E as pessoas, nós sabemos dessas coisas. E pecado, irmãos, é pecado. O pecado ele vai conduzir a sua vida em 3 direções, que é a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne. São os desejos que vão te levar a uma ação pecaminosa. E todas essas coisas têm um salário chamado morte. O salário do pecado é a morte. Então, não pense que essas pessoas, por professarem aquilo que elas estão sentindo que elas são, elas estão a um mar de rosas, não. Porque só o íntimo e o escondido, onde elas estão, no momento de solidão, no momento separado, na casa delas, tem um salário para isso. Tem uma fatura para pagar. O pecado traz uma fatura, meu irmão. Ela chega. E quando ela chega, traz dor. O salário do pecado é a morte. Mas diga assim: eu sou a voz que clama no deserto. Amém? Você é a voz que clama no deserto. Você é aquele que traz as boas novas. Você é aquele que traz a solução. Você é aquele que vai conduzir as pessoas a terem identidade. Quando elas descobrirem a identidade de Cristo. E elas vão se identificar. E o texto continua dizendo, olha lá, chegou. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, ou do estilo de vida do tipo de Deus, ou do estilo de vida que agrada a Deus, natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. O seu tempo hoje, o hoje é essa condição. Você é participante da natureza divina. Você não é um Zé Ninguém, você não é um derrotado, você não é alguém descartado. Você é exatamente o que Deus está dizendo que você é. Participante da natureza divina. Antes era corrupção, antes era sistema do mundo. Agora não, agora é natureza divina, estilo de vida de Deus. Meu Deus. Isso é muito bom. E o segundo conselho que eu dou para você é você se apropriar dessas coisas. Porque você pode conhecer, você pode entender, mas você pode não se apropriar. Vamos abrir em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Nesse tempo, irmãos, nós precisamos nos apropriar dessas coisas. E fazer com que o diabo fique confundido, fica perdido. Porque enquanto ele está esperando de você incredulidade, você vai crer. Enquanto ele estiver esperando de você o choro, você vai dizer para ele que a alegria está chegando. Amém? Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nesse momento aqui, Deus está operando em seu favor. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Você e eu, nós precisamos nos apropriar disso, irmãos, com firmeza. Pois aqueles que antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Você consegue entender que você, através de Cristo, é o resplendor da glória de Deus, através desse texto aqui? Não sou eu que estou falando. Aqui, ó, calma. Olha lá, ó. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho. O que o Filho é? O resplendor da glória de Deus. Então você e eu, nós estamos refletindo uma luz muito forte aqui nessa terra.
Agora você precisa se apropriar. Diga para o seu irmão, se aproprie. Pega isso, irmão. Porque você é exatamente isso. A imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui, ó, o primeiro foi ele. Nós damos continuidade. Nós somos o resplendor da glória de Deus. Meu Deus, isso é poderoso. Tem uma matéria no Rema que chama, uma delas chama Caráter de Deus e a outra Realidades da Nova Criação. Coisas que nós estamos falando aqui. Tem oportunidade ainda, né? Ó, oportunidade para você se matricular e entender, através dessas matérias, de que você reflete a glória de Deus. De que Jesus foi o primogênito dentre muitos irmãos que somos nós. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Próximo. E os predestinou e também chamou. E aos que chamou, também justificou. Ele te chamou, ele te justificou. E ele te glorificou. Meu Deus, que posição poderosa. Diga assim, eu não sou um Zé Ninguém. Tem uma música aí, né, bem antiga. Essa é antiga, hein? Sou um Zé Ninguém. Não é assim, não. O Jorjão conhece. Você não é um Zé Ninguém. Você não é alguém que está desamparado. Você não é alguém que está sozinho. Você não é alguém derrotado. Você não é escravo do medo. Aleluia. Você acha que a gente canta incredulidade aqui, irmão? A gente não canta, não. Aleluia. Então ele te chamou, ele te justificou e ele te glorificou. Você está correndo a carreira que Deus deu para você. Sabe, irmãos, e nós precisamos nos apropriar dessas coisas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, vai falar sobre a armadura de Deus. E lá está bem claro, tomai, pois, a armadura de Deus. Pega a armadura de Deus. Revista-se da armadura de Deus. Então é algo que nós precisamos fazer, para que você esteja pronto para as astutas ciladas do diabo, para que quando o dia mau chegue, você tenha as cartas na manga, para que você tire o zap e coloque de frente com 7 copas e fala, eu sou mais poderoso que você, Satanás. Mas eu quero te dizer que você é poderoso nele, está tudo certo. Você é poderoso em Deus. Ele te predestinou, te chamou, te alcançou, e você está no processo de desfazer as obras de Satanás. Esse é o seu hoje, entendeu? O seu hoje é para andar dessa forma. O seu hoje é para andar dessa forma. Aleluia! Então ele te chamou, ele te predestinou, ele te justificou. Isso é maravilhoso. No próximo texto que nós vamos ler, em 2 Coríntios 4, 7. Aleluia! Eu vou ler uma versão aqui, para que nós possamos desfrutar de algo mais amplo, a versão A Mensagem. Eu sei que vai projetar aqui, mas eu vou ler aqui também. Olha só. Se olharem, eu falei o texto, né? 2:4. Se olharem, 2 Coríntios 4:7, isso mesmo. Opa, aí, vamos lá. Se olharem apenas para nós, vocês podem perder o brilho. Levamos a mensagem preciosa em vasos de barro, sem adornos. Então, ou seja, dentro de nós tem coisas grandiosas. Ou seja, em nossa vida. Isso é para impedir que alguém pense que o incomparável poder de Deus nos pertence. Tudo é dele, por ele e para ele. Repete isso. Tudo é dele, por ele e para ele. Só que ele quis compartilhar com você o poder.
Ele quis compartilhar com você da sua natureza. Ele desejou isso e fez. Amém? E vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos no presente, viu? Estamos soterrados de problema, mas não desmoralizados. Diga assim: eu tenho moral. Você pode até estar diagnosticado, desencorajado, mas você tem moral. Você não está desmoralizado. Você tem uma identidade. Embora a situação chegue para você, chega para mim, chega para todos nós, você não está desmoralizado, porque você sabe de onde você veio, aonde você está e aonde você vai chegar. Você tem noção do seu passado, do seu presente e do seu futuro. É por isso que você não está desmoralizado. Aleluia. E diz assim: soterrados de problema na mensagem, mas não desmoralizado. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer, e Ele está dentro de você. Deus sabe o que fazer, viu? Aleluia. Estamos espiritualmente aterrorizados. Você vê, irmãos, quantas coisas espirituais estão acontecendo no mundo, e você fica abismado com aquilo. Aleluia. Espiritualmente aterrorizado. Mas Deus não nos abandonou. Você está com Deus. O seu presente é: eu estou com Deus. Aleluia. Caímos, mas não estamos derrotados. Você é mais do que vencedor. Sabe, irmãos, para cada situação que Paulo tem comentado com a igreja aqui, ele tira uma carta na manga. Para cada situação, ele tira uma maior. Para cada situação que se levanta, você tira uma coisa maior. Para cada levante do Satanás sobre a sua vida, você tira algo maior ainda para mostrar para ele. A mensagem é a carta na manga. Aleluia. Mas não estamos derrotados. O que fizeram a Jesus, fizeram a nós. Julgamento, tortura, zombaria, e pessoas morreram naquele tempo pregando o evangelho. Você já sabe isso, assassinato. Jesus faz em nós o que fazemos entre eles. Irmãos, isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso. Então, essa é a nossa vida nova. E tem risco. Essa vida, ela tem os riscos. E as situações vão aparecer. Mas você não se deixará dominar por nenhuma dessas situações. O justo viverá da sua fé. E nós vamos dar notícias, assim que as notícias ruins chegarem sobre as nossas vidas, nós também daremos notícias ao diabo. Amém? Eu gostaria que o grupo de louvor subisse aqui. Nós já estamos finalizando a mensagem. Mas nós sabemos, irmãos, que diante de todas essas coisas, nós sabemos que Deus está conosco. E nós temos uma natureza diferente. Nós renascemos em Cristo. Nós agora somos curados, transformados. E nós levamos a imagem do Filho. Você não tem crise de identidade. Diga assim: eu não tenho crise de identidade. Eu sei quem eu sou. Aleluia. Você sabe muito bem quem você é. E você precisa todos os dias mostrar ao diabo o futuro dele também, que é o lago de enxofre. Ele é o derrotado. Amém? Isso é poderoso. Em Romanos capítulo 8, no versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza
ou a criação aguarda com grandes expectativas a sua manifestação dos filhos de Deus. Porque nossa vida aqui é uma vida confundindo as trevas, irmãos. Essa semana que passou, teve uma notícia, um diagnóstico que veio. E no primeiro momento, uma tristeza quis vir contra a minha vida. Porque por vezes, irmãos, nós pensamos que nós vamos passar de novo essa situação, outra vez, outra coisa desse modelo aparecendo. Mas nós somos afligidos, mas não abatidos. Porque o diabo quer nos parar, irmãos. Ele fica rugindo como um leão ao derredor. Mas ao nosso redor e dentro de nós está o maior. O maior habita em você. O maior habita em mim. E nós podemos sim, irmãos. Vai acontecer. O primeiro texto que nós lemos em João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não é para passar com tristeza. Não é para passar com tristeza, é alegria. O choro pode vir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu Deus, que canção inspirada, Sabrina. Meu Deus, essa canção aqui que a gente cantou, meu Deus do céu, tinha tudo a ver com a mensagem, viu? Irmãos, eu quero te convidar a confundir as trevas e a fazer coisas que você ainda não fez, através do poder que habita dentro de você. Assim como o Filho é o resplendor da glória de Deus, Ele te fez participante da natureza dele, para que você também fosse esse brilho que ofusca os olhos de Satanás. Esse brilho que em meio às dificuldades, você segue avançando, e você avança, e você avança. Vamos ficar de pé, e você avança, e você avança, e você avança. E tem uma pedra no caminho, você pula. E tem um buraco, você pula. E aparece outra situação, você pula. E a outra coisa vem, você pula. Você leva um murro na cara, você... Tô bem. Mete a cabeça, vamos. Ei, vamos. Atribulados, perseguidos, desanimados, mas não tristes. Alô. A alegria do Senhor é a nossa força. Som.